Fala aí, rapaziada, beleza? NTR na área. Hoje a gente vai falar sobre folga entre ponta de anéis, tá? É o gap de anéis que também é chamado. É a distância que fica entre uma pontinha e outra do anel quando montado na camisa. Isso no anel superior, o anel do meio e os anéis de retenção de óleo também, tá? Mais especificamente dos anéis superiores a gente vai falar. Vamos lá. Rapaziada, então aqui a gente tem um anel, né, o primeiro anel, anel de compressão. A gente tem ele aqui, essa abertura aqui normal de anéis, né, que serve pra gente montar ele para ter uma certa folga na camisa, tá? Não vou forçar demais aqui para não machucar o anel, mas quando a gente monta na camisa ele fecha assim, tá? Esse gap aqui que a gente chama, ele é necessário e existem medidas, padrões, vamos dizer assim, para ele. Isso de acordo com o manual da moto, tá? Bem antigamente, quando comecei a trabalhar com essa parte de motores, eu aprendi com o pessoal já mais de idade, mais velho, a ajustar o entre pontas de anéis para deixar ele mais próximo um do outro. Só que na época não tinha muito critério e tal, a galera só falava, ó, em moto tal deixa tanto, né? E em alguns pistões, a linha RD 135, por exemplo, ele vinha com calço para a gente colocar na parte de dentro aqui do pistão, onde vai, né, na canaleta do anel, que quando a gente colocava o anel, ele segurava o anel com mais pressão na camisa e tal. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né, que o que faz a pressão do anel ali na camisa é o próprio funcionamento do motor e o gás, né, a compressão que desce aqui pelo entreponta de anéis, né, pelo entreponta do anel e expande ele aqui, né, em alta compressão. Vamos colocar uma imagem aí na tela para facilitar um pouquinho o entendimento. E aí ele acaba forçando para as paredes do cilindro, no caso do anel. Isso que mantém a melhor vedação, tá? E essa entre pontas, então, ela é necessária justamente para descer um pouquinho dessa compressão e expandir o anel na camisa ali para ele dar pressão ali na lateral e vedar realmente a compressão. É óbvio que não consegue vedar 100%, um pouco de compressão a gente perde, né? E por isso que as pessoas antigamente falavam muito sobre isso, né? Deixar o entre pontas menor ou colocar um calço, como os que vinham para RD, né? Atrás do anel, e isso faria com que ele fizesse mais força ali um pouquinho na camisa e melhoraria a compressão do motor, tá? Hoje a gente sabe que não é bem por aí que funciona, tá? Não é tão simples assim. Só que esse espaço tem um valor mínimo e máximo que a gente pode deixar. E a gente consegue essa informação onde? No manual de serviços, tá? Não é porque é um motor preparado que nada mais que tem no manual de serviço presta. A galera tem essa mania de achar, eu preparei motor, então, cara, esquece o manual de serviço. Não é assim, tá? Algumas folgas a gente segue alguns padrões que tem lá dentro, entre mínimo e máximo, e aí a gente trabalha nisso, tá? Então eu vou montar esse anel aqui na camisa, vamos aproximar bem a imagem, tá? É um pouquinho ruim de ver porque o espaço é limitado. Vou colocar acho que uma folha branca embaixo, vai ficar mais fácil para ver. E aí a gente vai medir a folga entre pontas que tá esse anel com a retífica que foi feita aqui. Galera, como esse pistão aqui ele tá só com o anel superior, né, o anel de compressão e o de retenção, então a gente vai testar só com o anel superior, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa colocar esse anel aqui na camisa, tá? Um pouco de cuidado, tá, galera? Porque a gente não pode arranhar as extremidades do anel, senão a gente desgasta ele antes de montar e já dá problema. E aí com o próprio pistão a gente encaixa ele aqui e desce um pouquinho. Procura deixar ele o mais reto possível. Tô meio torto aqui para conseguir ajustar, mas mais ou menos aqui. E aqui, ó, bem pequenininha, bem ruim de enxergar, ó. Ele tem, ó, agora dá pra ver ali, ó, essa folguinha aqui. Esse aqui é o gap de anéis, esse aqui é a folga entre pontas, tá? A gente vai medir ele agora com uma ferramenta bem complexa, bem difícil de conseguir, que são as lâminas, né, para verificação de folga de válvula, é a mesma lâmina. No manual da Estrada, tá, que é a fornecedora, né, desse pistão aqui, esse pistão aqui então é de Estrada, no manual dela diz lá que a gente tem nesse primeiro anel entre 0,20 e 0,35, né, o gap de anéis. Então a gente começa medindo aqui com a 0,20, 0,20 passou justinha, acredito que vai ficar nessa medida mesmo. Vamos tentar 0,25, acho que não vai nem passar. O 0,25 nem passa. Então ele está com 0,20, ele está na medida mínima, tá? Necessária aqui para o funcionamento. Então, ó, de novo ele ali, ó, ele está com 0,20 de distância de uma ponta até outra. Galera, entendido então aqui essa parte? É bem simples, né? A forma de medir, de colocar o anel na camisa ali e tal, é bem tranquilão, tá? Isso aqui pode fazer com o cilindro já desgastado também, né? De repente você queira medir depois de um tempo rodando, pode fazer também essa medição. Mas o ideal é que seja feito com o conjunto todo novo e antes de montar.
Por que isso é importante a gente medir? Essa distância mínima que a gente tem entre as pontas de anéis, ela está relacionada com a temperatura do motor, que vai fazer com que essas pontas, com que tudo dilate ali, né, vai dilatar, para evitar que essas pontas se encostem. Elas não podem encostar. Se ela encostar, vai dar uma travada ali na camisa. Eu já fiz esse grande serviço errado de pegar uma moto, era uma Twister na época, então eu peguei um pistão standard, um kit de cilindro e pistão original Honda, e peguei o anel superior 0,25, um kit de anéis, né, 0,25, e aí só o anel superior e o do meio, né, então o anel de compressão de raspagem, eu peguei esses anéis 0,25 e trabalhei a ponta dele, né, fui desbastando a ponta para ele encaixar aqui dentro. Alguns erros que eu cometi. O anel 0,25 ele não vai se adequar certinho aqui na borda da camisa. Isso faz você perder compressão, porque ele não vai ter a vedação por inteiro, né? O formato dele é um pouquinho diferente. Por mais que possa parecer besteira, é muito pouca coisa, se a gente for ver essa areazinha que a gente tem de abertura, e se esse anel ficar mais fechado aqui, só que não vedar 100% aqui, a área que a gente tem de vazamento aqui sempre vai ser maior do que esse entre pontas. Então o anel ele tem que ficar certinho, né, no diâmetro da camisa. Por isso que quando a gente pega a camisa de cilindro ovalizado, a gente tem alguns problemas ali, né, perda de compressão, etc. Que é justamente porque ficam alguns pontos sem vedação, tá? E quando esse anel fica muito próximo aqui, o entre pontas, pode ocorrer o risco dele travar, dar uma travada aqui na camisa, gerar algum problema de riscar a fundo da camisa. Eu tive um problema ainda pior do que isso, tá? Nessa Twister, quando eu coloquei esse jogo de anéis, eu não me lembro agora de cabeça o quanto que eu ajustei esse entre pontas, mas era questão de 0,10 mais ou menos, tá? Que eu deixei. Essa moto rodou uma longa distância e travou. Tá? Teve um problema, ela quebrou o pistão. Daí quando abriu, não tinha marca de válvula batida no pistão nem nada. Ao que tudo indica foi porque o anel deu uma travada, tanto que ele estava bem desgastado aqui nesse entre pontas, estava bem queimado aqui no entre pontas, com a camisa bastante riscada e travou. Então provavelmente ele dilatou demais e eu tive esse problema. E aí a gente foi fazendo testes e tal. Conclusão que eu cheguei em relação a isso: não percam tempo tentando deixar muito justinho esse gap de anéis. Sigam o que está ali no manual. É óbvio que esse aqui é um motor que vai atingir uma temperatura mais alta e tal, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Aqui eu poderia chegar até próximo da folga máxima, vamos dizer assim, que é 0,35 que diz para esse pistão, porque ele vai aquecer um pouco mais do que o motor original, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, né? Ou manter assim e acompanhar, né, essa moto e ver o que vai acontecer, volte e meia desmontar para revisar, dar uma cuidada nela antes de realmente pegar uma rodovia e enfiar a mão ali por muito tempo, tá? Então tomar um cuidado nessa questão. E o que não pode também é uma folga muito exagerada, tá? Se você tem um limite de 0,35, 0,40, você não vai deixar ele com 1 milímetro, porque é lógico que nesse caso você vai perder compressão, tá? Não está ligado diretamente à questão de descer os gases para o bloco do motor, para o cárter, né, que é o blow-by chamado. Diz que ele tem muito pouca influência, tá? Tem até matérias da Mali falando sobre isso, que ele tem, da KS, perdão, que ele tem muito pouca influência nessa questão do blow-by, tá? Mas sim a gente perde um pouco de compressão se tiver muito aberto o gap de anéis. Mas não tem segredo, tá? Seguiu ali mais ou menos o passo dentro do manual de serviço, tá ok, você não vai ter problema e vai ter um funcionamento muito bom, tá? Só que é importante a gente medir. Outro caso que aconteceu aqui, já um pouco mais recente do que esse problema que a gente teve com esse motor de Twister, foi pistão vindo com jogo de anéis errado, tá? E se você não confere esse entre ponta de anéis, muitas vezes vai passar desapercebido. Você coloca lá um kit de cilindro e pistão 0,25, 0,50 e o jogo de anéis vem errado dentro da embalagem e aí acaba vindo com anéis standard, por exemplo, né? Como o diâmetro da camisa está maior daí do que seria o ideal para aqueles anéis, né? Ela já está sob medida e os anéis são standard, fica uma folga muito grande entre pontas e aí realmente vai ter problema, tá? E já aconteceu isso conosco, de comer bola ali, não conferi, montei, a moto teve problema, a gente desmontou, não tinha compressão nenhuma e foi ver o jogo de anéis tinha vindo errado, tá? Então se eu tivesse medido entre ponta de anéis antes, seguido o manual, isso não teria acontecido. E isso não serve só para motor preparado, para motor original. Essa Bis era um motor original, inclusive, né? Essa moto. Então a gente tem que tomar cuidado e medir. Nunca medido em excesso e também nunca muito justo, né? Seguindo o que está no manual, 100% você não vai ter dor de cabeça. Fechou, rapaziada? O vídeo de hoje era isso, tá? Lembrando, dá uma conferida na descrição do vídeo. A gente vai deixar um link lá, se você gosta de preparação, quer aprofundar um pouquinho mais, a gente vai deixar um link lá na descrição e também nos comentários para você dar uma conferida. Valeu? Tamo junto, até a próxima.